Buracos negros. Como são formados, tipos, detecção, horizonte de eventos, singularidades e perguntas interessantes. Pessoal, o crédito desse vídeo vai para o blog assombrado.com.br. Eles fizeram um vídeo também sobre esse tema, vale muito a pena assistir. O que é um buraco negro? De acordo com a teoria da relatividade geral, um buraco negro é uma região do espaço da qual nada, nem mesmo partículas que se movem na velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo, podem escapar. Por isso é chamado de buraco negro. É o resultado da deformação do espaço-tempo, causada após o colapso gravitacional de uma estrela. Com uma matéria astronomicamente maciça e ao mesmo tempo infinitamente compacta e que logo depois desaparecerá, dando lugar ao que a física chama de singularidade. Como se forma um buraco negro? Para falar de buracos negros, devemos obrigatoriamente falarmos das estrelas. Resumindo, as estrelas são formadas em uma grande nuvem de gás e poeira, conhecida por nós como nebulosa. Lá existe um monte de gás que começa a se aglutinar em alguns locais formando uma estrela. Vale ressaltar que isso demora milhões de anos, tá? É o tamanho da estrela formada que vai indicar o seu comportamento e como será a sua morte, tá? Sim, pessoal, para quem não sabe, as estrelas morrem. Todas as estrelas morrem, inclusive até mesmo o nosso Sol. Independente do seu tamanho, as estrelas podem virar no final de sua vida uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou até mesmo um buraco negro, tá? Bom, então como para virar um buraco negro depende do tamanho de sua estrela, então vamos listar aqui o tamanho da estrela e vamos ver o que ela pode virar, se tornar no final de sua vida, tá? Estrelas magrinhas, uma anã branca, aproximada até 8 vezes o tamanho do nosso Sol, tem uma vida longa e rica. No final de sua vida, essas estrelas começam a tremer, até expulsar de uma vez só toda a sua camada externa. Nessa fase, a estrela é uma nebulosa planetária, um dos corpos mais bonitos do céu. Enquanto isso, a parte interna da estrela vai ficando cada vez menor até se transformar numa anã branca. Estrelas gordinhas, estrela de nêutrons. Qualquer estrela que seja maior que 8 vezes que o nosso Sol é uma gigante, e já começa a vida como gigante vermelha. Ela aquece mais, expulsa mais matéria da forma de um vento solar mais forte e vive menos, muito menos. Em apenas algumas centenas de milhões de anos, a estrela consome todo o seu hidrogênio e entra em colapso, explodindo, formando uma supernova. No seu núcleo fica uma estrela de nêutrons que gira muito rapidamente, produzindo ondas de rádio e de luz. 1 centímetro cúbico da matéria de uma estrela de nêutrons tem o mesmo peso que o Monte Everest. Pra você ter noção como é, né? Estrelas gordonas, buraco negro. Agora vamos pensar numa estrela imensa, grande mesmo, 30 vezes ou até mais ainda do que o tamanho do nosso Sol. Quando elas morrem, a explosão é mega grande, imensa, e é conhecida como hipernova. Nessa explosão, as partes externas caem sobre o núcleo de uma forma violentíssima. Na verdade, a atração em direção ao núcleo é tão forte que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Como a luz não escapa, esse corpo é escuro e recebe o nome de buraco negro. Na explosão, também é liberado nos polos 2 jatos de raio gama. Eta Carinae é uma estrela na constelação de Carina, que é forte candidata a explodir em uma hipernova. Bom, como vimos no último tópico, que os buracos negros são formados por explosão de estrelas 30 vezes maiores que o nosso Sol. Há um tempo atrás surgiu uma nova teoria, que é a teoria que mostra que 2 estrelas de nêutrons também pode gerar um buraco negro. Em 2014, a NASA apresentou um vídeo que mostra essas 2 estrelas de nêutrons super densas se aproximando de uma fusão cósmica cataclísmica e que no final formam um buraco negro. O vídeo da colisão de estrelas de nêutrons, que foi produzido por cientistas no Goddard Space Flight Center da NASA, é na verdade uma simulação realizada por um supercomputador. Bom, se eu achei o vídeo na internet e na edição eu vou colocar aí para vocês. Esse vídeo está passando na tela agora. Ele começa com 2 estrelas de nêutrons, a parte densa remanescente de uma violenta explosão de supernova do tamanho de uma cidade,
separadas por 18 km. O objeto contém cerca de 1,7 vezes a massa do nosso Sol, enquanto o outro objeto 1,4 vezes a massa do Sol. As duas estrelas de nêutrons começam a se espiralar uma em direção à outra, deformando-se. À medida que elas chegam perto, a remanescente estrela maior esmaga a menor, fazendo com que ela entre em erupção e forme um braço espiral ao redor de outra estrela de nêutrons maior. Em 13 milissegundos, a estrela mais massiva tinha acumulado muita massa para suportar a gravidade e entra em colapso. E um novo buraco negro nasce, disseram os cientistas da NASA. As partes de um buraco negro. Um buraco negro é uma esfera negra que pode ser dividida em duas partes: horizonte de eventos e singularidade. Vamos falar do horizonte de eventos. O horizonte de eventos, popularmente conhecido como ponto de não retorno, é a fronteira teórica ao redor de um buraco negro, a partir de qual a força da gravidade é tão forte que nada consegue escapar. É a área negra do buraco negro propriamente dito, né? E tudo que é tragado pelo horizonte de eventos vai cair em um ponto chamado de singularidade. Ninguém sabe exatamente o que ele é. Sabe-se que pode ser infinitamente densa, onde toda a matéria é concentrada no local sem volume ou superfície. É uma das coisas mais malucas que existem. Tipos de buracos negros. Os buracos negros existem de duas formas: estelares e supermassivos. O buraco negro estelar é formado a partir do colapso de uma única estrela. Existem aproximadamente 10 milhões desse tipo na Via Láctea. Inclusive, recentemente até encontraram um ali na constelação de Telescópio, né? Que é possível ver a olho nu daqui da Terra. Me corrijam aí se eu estiver errado. E temos também os buracos negros supermassivos. Um buraco negro supermassivo é uma classe de buracos negros encontrados principalmente ao centro das galáxias. Ao contrário dos buracos negros estelares, que são originados a partir da evolução das estrelas maciças, os buracos negros supermassivos foram formados por imensas nuvens de gás ou por aglomerados de milhões de estrelas que colapsaram sob a sua própria gravidade quando o universo ainda era bem mais jovem. Os buracos negros supermaciços possuem uma massa milhões ou até bilhões de vezes maior que a massa do Sol. A maioria dos buracos negros supermaciços já catalogados estão em forte atividade, ou seja, continuam atraindo matéria para si, aumentando ainda mais a sua massa. Uma curiosidade que vale ressaltar: em fevereiro de 2015 foi publicada na revista britânica Nature que um grupo de cientistas descobriu um buraco negro com uma massa aproximadamente 12 bilhões de vezes maior que a do Sol, e que pertence a uma época na qual o universo tinha cerca de 900 milhões de anos. E mais, um buraco negro supermassivo acaba formando uma galáxia. Sua imensa massa atrai estrelas e lentamente forma as galáxias que hoje vemos. Formas de detecção. Os buracos negros, como já disse diversas vezes, são negros porque nada, nem mesmo a luz, escapa dele. Portanto, como é que nós aqui da Terra podemos encontrar algum? De forma indireta, e são duas formas. Através da emissão de raios X. Para a felicidade dos astrônomos, muitas estrelas nascem aos pares, ou até mesmo em grupos maiores como se fossem gêmeas. Assim, se o buraco negro se formar perto de outra estrela, ele vai acabar engolindo pedaços dessa estrela. Ao cair em direção ao buraco negro, esses pedaços se aquecem muito e formam um disco e produzem então o raio-x. E observando esses raios-x, os astrônomos podem saber da existência de buracos negros, mesmo que esses não possam ser vistos diretamente. E outro modo de detectar é como se fosse a perturbação da vizinhança. Pode-se detectar um buraco negro pelo efeito de sua massa sobre o movimento de estrelas em uma dada região do espaço. Foi usando esse método que os cientistas descobriram que no centro da Via Láctea e outros milhares de galáxias existem buracos negros supermaciços. Agora vamos a algumas perguntas interessantes sobre os buracos negros. E se um buraco negro chegar perto da Terra? Fim da linha, infelizmente não teríamos o que fazer. Se um buraco negro chegar perto demais do nosso planeta, ele vai devorá-lo. Não vai sobrar nada. Tudo vai ser tragado para dentro dele. Primeiro a atmosfera seria sugada e em seguida o planeta em si. O que aconteceria se cairmos em um buraco negro? Imagine você e um amigo ainda tem um buraco negro. Um de vocês resolve ir até o horizonte de eventos, o ponto sem volta. O que seu amigo que ficou de fora do horizonte de eventos veria? Veria você parado. Simples.
A luz que tenta sair do buraco negro seria puxada novamente antes de chegar aos seus olhos, portanto você veria ele paradão no tempo. Mas agora, o que aconteceria com você? É tenso, mas seria sim provavelmente. Ocorreria a espaguetificação do seu corpo. À medida que você se aproximasse do buraco, a diferença de gravidade entre seus pés e sua cabeça aumentaria cada vez mais, e em algum momento você se partiria em dois, e logo a força da maré, como se denomina essa atração, desagaria cada célula, molécula e átomo do seu corpo. É uma forma horrível de morrer, né? Podemos viajar no tempo em um buraco negro? Existem duas formas de viajar no tempo: viajando próximo à velocidade da luz e ficar parado perto de um buraco negro. Quem assistiu o filme Interestelar viu que quando eles foram visitar um planeta que estava perto de um buraco negro, eles ficaram apenas 2 horas nele e se passaram mais de 20 anos para quem ficou na nave. O que tem do outro lado de um buraco negro? Muitos acreditam que tudo que é sugado pelo buraco negro surge do outro lado, em um buraco branco. Portanto, existiram múltiplos universos. Aliás, para alguns o nosso Big Bang foi a explosão de um buraco branco. Em 2015, o físico britânico Stephen Hawking afirmou que viajantes espaciais poderiam terminar em outro universo. Hawking afirmou que se o buraco fosse o suficiente grande e estivesse girando, ele poderia ter uma passagem a um universo alternativo. O Sol pode virar um buraco negro? Pessoal, o Sol não pode virar um buraco negro. Na verdade, quando ele morrer, ele vai virar uma anã branca. Ah, e tem uma curiosidade: a anã branca também pode morrer, tá? Cálculos dizem que quando ela perder toda a sua energia, ela vai virar uma anã negra. Só que isso levaria tanto tempo que é que não existe nenhuma anã negra no nosso universo atualmente. Para uma anã branca virar uma anã negra, são necessários trilhões de anos, e nosso universo tem apenas 14,3 bilhões de anos. Existe um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia? Sim, é chamado de Sagitário A estrela, e contém aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Ele está a 26 mil anos-luz da Terra, e cada objeto da Via Láctea que você vê no céu noturno aí, ele está orbitando ao redor dele. Conclusão: nosso universo é um lugar bizarro, com dimensões que nossa mente não consegue entender. E nesse universo, muita coisa estranha existe. Uma das mais estranhas são os buracos negros. Como pode um corpo sugar tudo que existe ao seu redor, inclusive a luz, para um ponto infinitamente denso chamado singularidade? É algo muito estranho que deixa os cientistas de cabelo em pé. Ainda vamos aprender muito sobre eles.